Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, terceira temporada. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Gabriel Prevelati. E eu sou o Marcos Santos. Bonitinhos. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, não polêmico. O fato é, acontece, mas a gente vai falar sobre times júniores comprometem a segurança, né? Como é que a gente se lidar com times que não tem tanta maturidade assim? Como é que a gente tem que resolver esse problema, como é que as empresas se comportam com relação a isso, vai falar um pouquinho de experiência, vai falar um pouquinho da nossa opinião, enfim. Episódio mais uma vez maravilhoso, porque não tem o Rodrigo para falar besteira e encher o saco. Graças a Deus, cara. Mas tem os nossos parceiros, né, que a gente vale sempre destacar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no nosso site também. E lembrar que a Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa, migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. Link também na descrição aqui do vídeo e no nosso site devsecopspodcast.com.br. Primeira pergunta, já pra começar, mano, já na lata já. Manda. Caramba. Qual é o melhor caminho pra treinar os júniores da nossa equipe, da sua equipe? Como é que vocês imaginam isso? Você tem uma equipe muito júnior. E aí, o que você faz? Como é que você treina essa galera? Taca no fogo, deixa se virar. Nada como a produção para ensinar, né? Exatamente. Cara, eu acho que um bom onboarding inicial ali, a gente mostrar, ter uma boa apresentação do foco da nossa empresa e do que a gente precisa do júnior é um bom começo, entendeu? O cara entrar na empresa sabendo o que a gente espera dele, o que a gente precisa qual caminho a gente precisa que ele siga ali, entendeu? Eu estou de acordo com o Gabs. Acho que fazer um onboard ali inicial, explicar para eles os detalhes da empresa, como a empresa funciona e tudo mais. E principalmente botar o menininho para ler documentação ou fazer algum treinamento de vídeo, alguma coisa que a empresa tenha, né? Então, workshop, alguma coisa do gênero, acho que seria interessante ali para um primeiro contato, para ele não se assustar tanto. Boa. Cara, eu gosto muito daquele shadow, né? Você pega o cara e fala, ó, acompanha no dia a dia ali, fica ali ouvindo. Eu acho isso muito mais produtivo você pegar um cara, dar um livro pra ele e falar assim, ó, leia. Porque hoje em dia, cara, ainda mais numa do home office... uma documentação que seja. Hoje no home office o cara vale 10 minutos ali. Se for o caso, você vai assistir 3 horas de Netflix, ler mais 10 minutos. Então, assim, eu acho que é muito melhor a gente pegar a pessoa e falar, cara, acompanha aqui, ó. Fulano, vira a sombra de fulano aqui, ó. Acompanha ele. Você vai aprender, ter um ganho muito maior do que só ler a documentação. Ler a documentação é importante, hein? Não tô falando pra não ler documentação, as FAQs aí, né, que as empresas criam. Mas junta ali em documentação com tá presente nas reuniões ali no dia a dia, que eu acho que é um ganho muito bom. Também, interessante, bem interessante. Boa. Acho que esse ponto que vocês falaram de onboarding é um negócio muito legal. Eu diria que é fundamental, mas nem toda empresa tem. E assim, por que eu queria dizer isso, né? Eu passei por empresa já, que você tem aquele onboarding assim, ó, cara, a empresa faz isso, tá aqui sua máquina, seu login é esse, beijo, tchau. Boa sorte. Boa sorte. Já passei por empresas que o onboarding era, cara, ó, você vai trabalhar neste projeto, esses são os entregáveis, esse é o roadmap, essa é a expectativa, você vai precisar fazer isso e isso. Então, já teve onboardings mais técnicos, né, de, cara, o projeto é esse, você vai trabalhar e vai fazer isso, a expectativa sua é essa. E já teve empresas do onboarding ser literalmente sobre a empresa. Cara, os processos são esses, é assim que você abre um chamado, é aqui que você fala com a RH e acabou. Mas o dia a dia e falando como júnior, tá? Lá do passado mesmo. Falando como júnior, não tinha tanto assim, como é que eu posso dizer? Instruções de como é que você chega jogando, saca? E aí valia muito mais, na verdade acontecia de forma informal, isso que o Gabriel falou, o Shadow, né? Ou na época que eu era júnior na parte de programação, então tinha muito de XP, Extreme Programming, Pair Programming, você sentava no colo do cara e ficava 4 mãos no teclado, um negócio bem legal. Perdi essa época, não acredito, cara. Nossa, tem um vídeo, inclusive, do Bitbucket, o pessoal explicando sobre Pair Programming no Bitbucket, procurei no YouTube aí, que é um vídeo bem bacana. Mas, cara, esse Shadow, eu acho que... Porque é o que você via no dia a dia as coisas acontecendo ali e tal. Mas...
também se complementa com esse ponto de documentação, enfim, tanto Exato. da empresa quanto de processo, porque, Sim. cara, a hora que você precisa de uma referência de uma base para responder uma questão teórica, que não seja só fazer alguma coisa, a lidinha na documentação salva você. Pode falar, Gabriel. E digo mais. Metas são bons, cara. As pessoas falam, pô, meta é pra gestor, meta é pra coordenador, metanfetamina, mas, cara, a meta pra quem é júnior é importante, porque você coloca ali pequenos passos, né, pra ele aprendendo. Cara, eu preciso que você aprenda. Eu tive isso na minha última empresa, que eu trabalhei, e, ó, cara, assim, 3 meses, preciso que você esteja, né, tá com a documentação aqui, tem um sistema de shadow, vai juntando as coisas, né. Em 3 meses você toca isso aqui sozinho. Então, ó, acompanha essa pessoa aqui, lê a documentação disso aqui, porque daqui 3 meses eu preciso te deixar sozinho aqui. Então vira uma meta sua, cara. Eu vou correr por todos os lados aqui, de todas as formas, pra aprender isso aqui, porque eu sei que meu chefe espera que daqui 3 meses eu toque isso aqui sozinho. Entendeu? Então, metas, por menores que sejam, metas ajudam o pessoal, entendeu? Boa, Principalmente júnior, cara. E acho que metas não. É óbvio, você vai ter metas pro seniors, vai ter metas pra empresas, vai ter metas pro júnior, metas de uma maneira geral, mas é pro cara enxergar o ponto A, onde você tá agora, e, cara, onde é que você tem que chegar? Acho que essa visão futura, né? Ó, você tem que chegar aqui, né? Acho que isso ajuda bastante. Fala aí, Marcos. Exato. Não, eu ia falar que essa questão de meta é muito importante. É uma das coisas que deve se ter. Mas uma das coisas também que me ajudava bastante quando eu era júnior é que, assim, tinha muito termo que eu não conhecia. Até hoje eu não conheço uma porrada de termo. Cada dia sai um termo. É novo. Cada dia sai alguma coisa nova. E ter na documentação, pelo menos uma legenda, ou então a pessoa ser um pouco mais proativa e procurar no Google antes de perguntar para a pessoa, às vezes ajuda. Não que perguntar direto seja errado, tá? É bom perguntar direto. Só que o problema é que às vezes você vai perguntar, a pessoa tá distraída ou tá fazendo outra coisa, ou não vai te responder da maneira correta, ou não vai lembrar também. Que aí você imagina o tanto de sigla que a gente vê diariamente ali. Então, e são coisas às vezes importantes. Você vai falar, pô, preciso que você rode um SCA. O que é um SCA para um júnior? Ele vai saber que é um Software Composition Analysis? Às vezes a pessoa também não lembra, mas, pô, não lembra a definição, entendeu? Então, às vezes a definição também é importante para entrar num contexto. Às vezes só o Shadow ali, às vezes a gente fala tanta sigla que a pessoa fica perdida. As pernas 2 primeiras ali já perde o entendimento completo do restante. Então acho importante a pessoa também ter esse clique de estar ali sempre, pô, o que a pessoa falou? Anotar essas dúvidas, anotar essas siglas, ou para procurar ou para perguntar posteriormente. Correto, exato. Eu ia comentar também que é bom, né, a gente ter júnior na equipe, é bom a gente estar sempre treinando e capacitando pessoas novas da equipe, só que eu vejo que às vezes gera aquele medo, né, de, pô, cara, o cara é pra ser sênior ali, eu sou o júnior pra ser sênior, anos de experiência e tudo mais, e você comentou um negócio importante, o Google, né, cara? A diferença ali do sênior é que o sênior não é que ele sabe tudo, é que ele sabe pesquisar, cara. Sabe, ele sabe o que pesquisar, sabe aonde pesquisar, sabe como, tem essa proatividade, né? Eu acho que a gente pode falar, porque a gente trabalha numa empresa onde tem bastante júnior, a gente vê que uma dificuldade que a gente tem bastante é que o pessoal às vezes não vai atrás. Às vezes não é uma coisa difícil, a gente sabe que aquela pessoa sabe fazer, só que a pessoa não abre o Google para pesquisar, não vai atrás de uma documentação, talvez por medo, cara, eu sou júnior, eu não vou saber fazer isso aqui, tá além da minha compreensão, não vou nem pesquisar porque eu sei que eu não vou entender, entendeu? Eu sei porque eu já passei por isso, eu já tive um chefe também que já, cara, falou, não é assim que funciona, não é porque você é júnior que você não pode fazer um trabalho excelente, sabe? Não é porque você é júnior que você não pode fazer uma coisa que um pleno ou um sênior resolveria, entendeu? Então, tudo isso ajuda, né, cara? Pô, e acho que, fechando esse primeiro tema aí, né, do que o Gabriel falou agora, esses rótulos, né, júnior, pleno, sênior, estagiário, cara, é um rótulo literalmente para definir seu salário, né, se você tem mais experiência ou menos experiência, mas o fato de você ser júnior não quer dizer que você vai resolver um problema que talvez ninguém na empresa conseguiu resolver. Mas você vai lá, pesquisa e tá, putz, resolvi. Cara, é uma questão de atitude, né, uma questão de atitude, e o que você falou, a diferença entre o pleno e o sênior, ou o júnior e o sênior, é literalmente, cara, horas de voo, né, eu gosto de falar de horas de voo. O sênior tá mais tempo fazendo aquilo, ele já quebrou a cabeça com mais coisas, por sua vez já leu mais coisas, né, já passa por mais experiências ali, dificuldades, então pra ele fica mais fácil algumas questões, mas não quer dizer que ele saiba tudo. Obviamente ele já é mais autodidata e tal, mas acho que para as empresas, né, pelo menos essa primeira introdução que a gente tá falando aqui para treinar o seu júnior, para ajudar o seu júnior a escalar, né, ou ter um ramp-up, né, melhor, cara, tem um processo de onboarding, tanto corporativo, o que é a sua empresa, como é que funciona, como é que abre um chamado, como é que pega um café, como é que pede demissão, sei lá, coisas, né, corporativas,
Mas principalmente o dia a dia dele, como é que ele vai se comportar no dia a dia, o que ele tem que fazer, quem é a pessoa que ele tem que pedir ajuda, onde está a documentação que ele precisa ler, as ferramentas que ele vai trabalhar, né? Enfim, todas essas questões acho que são legais. E uma questão, cara, eu queria trazer um caso aqui, antes de você falar, Gabriel. Eu já era sênior, fui trabalhar num banco aí no Brasil, um banco que tem o nome de uma montadora, inclusive, que o Marcos conhece muito bem a montadora. E, cara, eu lembro que eu entrei nessa empresa, entrei como terceiro pra uma consultoria. Já era sênior, entrou assim, 6, 7 caras juntos. Cara, a gente entrou, eu juro pela alma, todas as almas vivas nesse planeta e arredores, cara. Eu fiquei exatamente 32 dias, mais de um mês, 32 dias, sem máquina. Basicamente, 6, 7 caras que entraram juntos, a gente ficou numa sala, já tinha uma galera lá trabalhando, mas ficou numa sala sem máquina. A gente ficava o dia inteiro sentado, trocando ideia, falando da vida e tal. Nem esse onboarding rolou. Nem ninguém da empresa chegou pra falar assim, cara, o seu projeto é esse, é assim que você vai fazer, vai trabalhar com isso, com aquilo, a linguagem é essa. Nada. A gente ficou numa sala, aleatoriamente falando da vida. A gente podia ter ficado em casa, mas não, a gente tinha que ir todo dia, sabe aquela cabeça quadrada das pessoas, né? Tinha que ir todo dia e tal. Aí, depois desses 32 dias, um dos 6 ou 7 caras que entraram, não lembro se eram 6 ou 7, um deles ganhou máquina e acesso. Falou, cara, mas... E os outros sim. Aí passou mais uma semana, os outros conseguiram máquina, acesso também. Aí começamos a trabalhar, enfim. Eu sei que eu fiquei 3 meses nessa empresa. Inclusive foi uma das empresas que eu consegui ser mandado embora. Olha o nível da bagunça, né? Não é difícil me mandar embora. Mas essa foi uma das que eu consegui ser mandado embora. Mas durou 3 meses, cara. Fiquei 3 meses lá. Mas assim, um exemplo de um processo de onboarding, né? Ou de chegada. A gente era sênior, mas que não deve acontecer. Não façam dessa forma, não é um bom exemplo. Fala aí, Gabriel, você ia falar alguma coisa. E digo mais, o sênior é aquele que tem mais tempo assistido de DevSecOps podcast. Boa. Cara, você assistiu o DevSecOps podcast? Cadê a vinheta? Boa, deixa eu rodar aqui, ó. DevSecOps. Cara, inclusive, fica a dica aí, ó. Fica a dica, hein? A gente fala bastante coisa aqui, muita sigla, muita coisa. Mas hoje, exatamente hoje, lá no nosso canal do Discord, um ouvinte mandou. Inclusive ele usa o nick ali de Zedrak. Não sei se tem o nome dele aqui. Zedrak. Enfim. Ele mandou lá o seguinte. Ele mandou assim, ó. Uma dúvida. O que significa a expressão vem pedra do episódio Crônicas de Infocel? Vem pedra. E aí, obviamente, eu respondi lá no Discord. Então, se você quiser saber o que significa vem grande pedra, vai lá cola no nosso canal do Discord que tá lá. Grande pedra. E a gente sempre vai falar isso por aqui, mas pra você saber, vai lá no Discord. Sempre, cara. Hoje eu usei essa expressão umas 4 vezes, cara. Não tô nem brincando. Essa expressão ultimamente eu usando com frequência. Inclusive, eu roubei essa expressão de um ex-coordenador meu, que, cara, ele sumiu das redes sociais, sumiu de tudo. Eu não sei se ele faleceu. A pedra veio. Espero que, talvez a pedra tenha vindo pra ele, mas espero que não. E ele falava isso, falou, cara, que vem a grande pedra da obliteração. Eu roubei essa frase dele. Cadu, se estiver ouvindo a gente aí, Cadu, se estiver vivo, né? Cara, entre em contato aí pra gente gravar um episódio junto. Mas, cara, ele sumiu. Simplesmente ele sumiu faz tempo já. Cara, eu ouvi isso numa publicação do LinkedIn e do Facebook no mesmo dia. Eu falei, não, tá se espalhando, cara. Tá se espalhando. Cara. Uma publicação no Facebook era uma coisa de filme aleatório, o cara mandou lá, vem pedra. No LinkedIn, era o pessoal julgando uma ferramenta, outro falou assim, vem grande pedra. Eu falei, cara, não é possível, cara. Boa. Tá crescendo aí os filhos da pedra. Boa, tá se espalhando aí a palavra da pedra. Agora, puxando o assunto para um tema um pouco mais delicado, o que eu queria entender com vocês, né? Ver se a gente consegue chegar num senso aqui. Vocês acham, e aí, pensando não só em times de segurança, mas em times de uma maneira geral, nas empresas de uma maneira geral, que produzem software, que constroem qualquer coisa. Uhum. Vocês acham que times júniores, ou ter muito júnior, ou só ter júnior, aquela questão, ela prejudica a segurança ou a mesma qualidade do software? Por que a pergunta? Recentemente aqui, conversando aqui na Europa com alguns colegas aqui que eu já conheci, fazendo network e tal, e um colega falou, cara, eu tô numa equipe que tem 2, 3 seniors muito bons, arquitetos, tá, os caras muito bons, e assim, 20 júnior. A equipe inteira é isso, é 20 júnior e 3 sêniors. E o gerente é um cara muito foda, visionário, mano, o cara quer fazer várias coisas, ele literalmente o cara pensa à frente, vamos fazer assim, assim, assado, tecnicamente falando, o cara é muito bom, tal. Só que um desses sêniors falou, cara, tudo que ele quer fazer, tudo que a gente abraça as ideias, mas não dá pra fazer. Com a qualidade, o nível da equipe que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer.
Não é vai demorar, não consegue. Primeiro porque esses 3 caras vão dedicar muito tempo suportando os júniors, ensinando, explicando, aquela coisa toda. Acho que esse é o primeiro problema que eu ia falar. Terceiro, você tem um time ali pra fazer algumas coisas. Cara, vamos fazer tal coisa, né? Um mês a gente resolve, já vê, né, o time to mark e tal. E a resposta dele falou, cara, com o time que a gente tem, não dá pra fazer. E aí eu queria trazer isso pra vocês. Vocês acham que esse mindset prejudica a segurança dos softwares nas equipes? Né? A galera não tá fazendo segurança porque é dev júnior ou segurança júnior também. O que vocês acham? Dissertem. Cara, eu acredito que a quantidade grande de júnior, assim, quando supera muito o pleno e o sênior que você tem, acaba sobrecarregando demais o sênior. Então, além de você atrapalhar um pouco a segurança ali, você acaba atrapalhando a produtividade do sênior, você acaba atrapalhando a entrega de projetos, você acaba negando entrega de projetos que não dá pra fazer porque você tem uma equipe muito júnior, né? Então eu concordo com esse ponto que você colocou de é legal, é bom, só que atrapalha a segurança, sim, com certeza, atrapalha a qualidade, creio que atrapalhe, sim. Por que atrapalha? Porque sobrecarrega muito o sênior, cara. Entendeu? Isso cai, querendo ou não, cai nas costas do sênior. Imagine desses 20 júnior aí, se eles decidem mandar em um dia, 10 deles em um dia, tirar uma dúvida com o sênior, entendeu? Então se toma o tempo ali do cara muito grande. Tá? E a menos que a empresa tenha muita maturidade no sentido de processos, ferramentas, automação, para que a segurança e a qualidade como um todo tenha, né, a sua linha ali de testes e tal, cara, não vai rolar, né? Porque aí vai ter que cada um validar o código de cada um, aquela coisa toda. Eu também acho que perde um pouco da qualidade e até da segurança, compromete, né, a qualidade e a segurança. Obviamente, né, a gente não tá generalizando, né, de novo o Gabriel falou, não quer dizer que você é júnior, você não faz um trabalho excepcional, pelo contrário, mas naturalmente, né, cara, é aquela coisa, nem todo time tem um Neymar, não tem 10 Neymar no time, saca? Então você vai ter cara ali que não é tão bom, que compromete, que não corre tanto, que é menos físico, é a mesma coisa do time de futebol, né, nem todo time tem 10 Cristiano Ronaldo. Fala Marcos. Eu ia falar que não só atrapalha o sênior, como atrapalha os júniors também. Porque assim, atrapalha o aprendizado. Você não consegue ter uma demanda ali suficiente de pessoas para estar ensinando esse grupo tão grande, né? Você imagina assim, você tem um sênior para 10 pessoas. Cara, esse cara não tem como ensinar 10 pessoas da maneira correta, vamos dizer assim. No máximo ele vai falar rapidinho ali, a pessoa vai fazer uma cagada uma hora ou outra. E sem contar que você também não vai conseguir estruturar uma metodologia ágil de entrega ali boa. As entregas vão atrasar, você vai ter entregas ali que não vão ser entregadas do período correto, quantidade de horas dedicadas também para uma tarefa vai ser muito superior à que você estipulou. Então você vai acabar tendo uma série de problemas de entrega, de segurança, de aprendizado, por ter um time formado com muitos júniors. Na minha visão ali, seria um sênior para cada 3 júniors seria o ideal, seria o melhor caminho. Mesmo assim, você ainda está demandando que o sênior fique de babá, né? Fique mais fazendo gestão do que efetivamente atuando em alguma coisa. Então imagina com 10 para 1 ali, fica ainda mais difícil você ter esse aprendizado correto e manter toda a segurança, entregas e tudo mais do seu software, né? É bem, bem complicado. Boa, e até pegando um gancho um pouquinho mais pro nosso contexto, né? Eu tava imaginando um cenário aqui, você tem lá um time, esse time de exemplo, né? 20 caras lá fazendo, tal. E aí, imagina que até tem lá um Dast, tem um SAST na esteira, automatizado, tudo organizado, vamos dizer assim. Até um time de QA, vamos dizer assim. Só que aí, cara, o time de QA acha bug pra caramba, as ferramentas de SAST lá tá puxando um monte de vulnerabilidade, e aí? Quando isso volta pros devs, pro dev normal, né? Pro dev sênior, já é uma briga, né? Corrigir vulnerabilidade, entender aquilo. Quando você tem muito júnior, cara, eu acho que o impacto disso é ainda maior. Porque o cara ele tá ali ainda no processo de aprendizado da própria linguagem, da própria programação em si. E aí você vem pra ele com bug, cara, beleza, tá com bug, ele já sabe, de certo modo ele sabe arrumar. Quando você vem com uma vulnerabilidade, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Acho que isso vai afetar um pouco mais o tempo, né? Não a qualidade, obviamente, ele vai parar pra resolver, mas a qualidade como um todo. E aí, aquela história que a gente falou, vai gargalar o sênior, alguém tem que parar, esse cara vai demorar, ou se o sênior tá gargalado já, o cara vai ter que... É aquela questão do perfil, né? Tem pessoas mais proativas, pessoas mais reativas, então o cara um vai ficar esperando alguém vir ajudar, o outro vai pesquisar, vai resolver, mas é um ou dois ali dentro do perfil como um todo, como a gente já conhece por experiência. Então, acho que mesmo que tenha as ferramentas, mesmo que tenha alguns processos nessas empresas com muito júnior,
de certo modo, eu acho que ela perde um pouco, ela sofre um pouco e compromete naturalmente a qualidade e a segurança dos projetos, né? Eu compartilho da sua opinião, Cássio. Na minha visão, não dá muito certo. Não é o melhor caminho. Acho que as empresas têm que começar, têm que ponderar um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim. Tem que começar a trazer ali um grupo maior de sêniors ali. Até porque um sênior de desenvolvimento não necessariamente vai ser um sênior de segurança. A gente tem que levar por esse ponto. Fato. O cara que tá ali em desenvolvimento, quando vem para a área de application security especificamente, como até o Gabriel mencionou ali, é uma área nova. É uma área jovem. A área é júnior. Eu falei, por exemplo, a área é júnior. A área é júnior, cara. Então, a área já é júnior. Então, o cara que tá vindo de qualquer outra área ali da área de sistemas em si, vai ser um júnior de application security. Então, esse cara vai ter que aprender. O que vai mudar a mentalidade dele. Ele vai saber buscar melhores resultados e vai ter uma facilidade maior para aprender as soluções, as integrações e tudo mais. Mas a parte de application security em si, os conceitos, o SASH, DASH, um SCA, qualquer outra aplicação ali, ele vai ser júnior, ele vai depender de um sênior da área em si para ajudar ele, né? Boa. Então tem esses dois pontos. Boa. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Fala aí, Gabriel. Ia comentar aqui, não sei se o Cássio lembra uma vez, faz tempo já, que a gente tava querendo contratar alguns sêniors aí, e eu falei, Cássio, você me prometeu sêniors, cara. O Cássio, não, esses caras aí são sêniors de mercado. Eu falei, a gente não trabalha com o mercado, não quero sênior de mercado, eu quero sênior de segurança, cara. Porque, como é uma área nova, a gente tem que treinar o cara do zero. O cara tem 40 anos de desenvolvimento, 30 de rede, 150 de não sei o que, cara. Aí, quando o cara entra em segurança, application security, o cara é treinado do zero, né? A diferença é que ele pega muito mais rápido. A proatividade dele é diferente, né? Isso ajuda bastante. A bagagem ajuda demais, cara. Mas só te interromper rapidinho, treinado como Gabriel. júnior, né? Falei. Teve uma vez que o Cássio entrevistou um cara que ele era CISO de segurança. Ele era head. Tava, Head de security. E não conseguia fazer puxar uma API ali pelo post, uma coisa que nossos estagiários fazem hoje. Cara, pelo amor de Deus, puxar uma API do post, mas não, a API até vai que envolve código, você pode até falar, beleza, mas o cara não fez a análise de vulnerabilidade que a gente pediu. Cara, isso aqui eu faço positivo, não é? Isso. E a vaga era pra AppSec, o cara se candidatou com uma vaga de AppSec, mas enfim. Mas aí... Mas aí entra no próximo tópico que eu queria puxar, até dando uma rasteira no que o Marcos estava falando, porque assim, putz, legal, então, se muito júnior é ruim, né, ruim, obviamente, o pessoal tá entendendo o contexto, daqui a pouco a gente começa a receber hate de júnior aqui, porque, eu sou júnior, o DevSecOps Podcast odeia júnior. Calma, pessoal. Dá uma segurada aí. Aliás, você tá ouvindo o DevSecOps Podcast até aqui, você já não é mais júnior. Se ouviu todos os episódios, você já não é mais júnior, já é pleno, pelo menos. Diferenciado no mínimo. É diferenciado no mínimo. Então, acho que o ponto é o seguinte, como é que a gente resolve, então, esse problema? Contrata só sênior, contrata só pleno, mas não tem, cara. Aí você cai num outro problema, cara, não tem gente pra contratar. É pra isso que estamos aqui nesse episódio. Como é que a gente sugere pra galera, como é que a gente vai resolver o problema das pessoas? Não tem gente pra trabalhar. E digo mais, eu prefiro ter mais júniors do que muitos sêniors na minha equipe hoje, cara. Digo isso com toda certeza. Como a gente falou... Cara, trazer. Se eu troco hoje todos os júniors, primeiro se eu trocar todos os júniors que eu tenho hoje na empresa aqui, colocar tudo sênior, quebra a empresa. Porque os caras de segurança hoje vai cobrar o valor de um avião por mês, né? Acaba sendo assim, e volta para aquilo, cara. Application Security, o cara vai ser treinado desde o começo, ferramenta especial do mercado, o cara é treinado desde o começo, né? Pega mais rápido, mas eu acho que o melhor cenário é a gente dosar e a gente equilibrar isso. A gente ter bastante júnior, mas ter sêniors e plenos para suportar esses júniors. Eu acho o melhor cenário possível. A gente ter essa hierarquia de, esses títulos de, cara, tem o pessoal ali que é mais especialista, o pessoal ali que é mais sênior, o pessoal ali que é mais pleno, e a gente tem aquela galera que é júnior, que a gente consegue tirar bastante gente dali boa, né? Do meio júnior ali, que consegue subir rápido, destacar rápido, né? Eu ainda quero complementar, que assim, por mais que a gente está falando disso tudo, eu prefiro ter um júnior proativo na equipe do que um sênior reativo. Não adianta de nada o cara ser sênior ali e só atuar quando tá caindo o céu. Tá caindo o céu, já deu merda pra mim.
Preciso do júnior que tá ali de prontidão, tá sempre analisando, tá sempre vendo o ambiente, tá analisando a solução, vendo se não tá correndo nenhum risco, se tá com as integrações funcionando, se tá automatizado. Não quero um cara que só olhe para mim, pô, parou, agora que eu vou atuar. Então eu prefiro um júnior que tenha esse perfil mais proativo, que esteja sempre se auto-aprendendo, né? Um autodidata ali, do que um sênior que já tá garantido no mercado, já tem seu bom salário, não vai mexer a mão pra nada, né? Vai ficar ali quietão até dar uma merda. Sênior reativo é o júnior que sabe pesquisar, cara. É o júnior espertinho. Exatamente. Esse é o sênior reativo. Inclusive, perdendo todos os patrocínios agora, ganhando uns haters. É aquela história, né? Quando você sai com a mulher feia, é melhor sair com a mulher feia porque ela vai se esforçar, tá? Porque pra ela pode ser a última vez, né? A bonita não se esforça. Mas, por que eu tô falando isso? Porque, cara, por incrível que pareça, e aí olhando pra minha equipe hoje, os júniors são muito mais proativos e esforçados, na média, do que os sêniors que estão mais, entre aspas, acomodados. Porque o cara já sabe do trampo, tal. O sênior, ele já tem algumas manias, ele já tem os seus distúrbios, ele já tem as suas irritações, ele já sabe daquele negócio, então o desafio pra ele é diferente. O júnior, ele tá sempre querendo aprender, de certo modo. Por mais que o cara tenha um perfil, às vezes, não proativo, mas ele, instintivamente, ele quer aprender. Ele vai estar dedicado, ele vai estar inserido, vai ter um pouco que sai da curva, né, o fora da curva, e vai ter aqueles mais introvertidos, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, os júniors são, é o que você falou, eu prefiro ter júniors proativos do que sêniors reativos, porque o sênior vai dar mais trabalho, aquela coisa. Isso aí, estamos contratando. Boa. Mas agora não é mais júnior, né? Se você assistiu esse podcast até aqui, estamos contratando você. Boa, manda o currículo que a gente tá precisando, cara. Urgente. Tem cadastrado lá no GUP lá. Só o pessoal entrar lá, procurar Nova 8 lá. É GUP ou Pai? Até hoje eu não sei, cara. Cara, eu ouvi muito GUP, tá? Perguntei pro meu RH hoje, é GUP ou o quê? E o RH respondeu, o pessoal da própria GUP fala GUP. Então é GUP. Então é GUP. O pessoal da GUP fala GUP. Será que o pessoal do Python fala Python? 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 Filósofo Python. Boa. Muito bom. Caralho, perdeu o rumo aqui. Perdeu o fio da meada aqui. Eu queria puxar outra pergunta aqui, que é o seguinte. Pra gente conseguir treinar esses júniors, né, e ajudar esses júniors, legal, tem um processo de onboarding, um processo que a gente tá falando de onboarding, mas só isso é suficiente, porque eu acho que uma empresa que não seja orientada a processos de uma maneira geral, vai sofrer pra esses caras, porque você precisa de processo pra tudo. Né? Marcos tem lá um processo de fazer a POC, um roteiro de fazer as POCs. O Gabriel tem um roteiro lá de atender um cliente, como é que você atende o chamado, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Se você não tem isso documentado, ou de uma certa forma um processo descrito, desenhado, fica difícil você dar esse suporte pro júnior, porque acaba não sendo um suporte, acaba sendo um negócio self-service, né? O cara vai lá no portal, lê, consulta, tá tudo certo. Senão você vai precisar de alguém para ensinar ele, aí você vai cair naquele problema lá. Então vocês acham que a empresa ter processos desenhados, mapeados, definidos, aprovados, né, aquela coisa toda, processos in place, é fundamental? Ou você fala, não, mano, dá para deslocar um cara ou outro ali, manda o RH ensinar, como é que vocês veem isso aí? Na minha visão é fundamental, cara. Na minha visão tem que ter processos bem definidos, tem que ter uma estrutura, você tem que ter lá toda uma documentação onde o júnior pode se apoiar. Não quer dizer que ele tem que única e exclusivamente usar aquilo. Mas é uma estrutura de apoio, onde no momento onde ele esteja atuando sozinho, ele vai ter onde se apoiar, onde estudar e verificar pelo menos os passos que ele deve seguir para uma conclusão correta daquela vulnerabilidade ou daquele problema que está acontecendo com ele. Se você não tem isso na empresa, ele não vai ter onde se apoiar, você vai ter uma demora maior, um cliente satisfeito, que eu acho que é o maior problema que você vai ter, e você não vai conseguir disseminar ali a cultura do autoaprendizado e da autodocumentação, né? Do cara ver um problema novo e documentar. Não tem documentação, pra que eu vou criar uma nova, saca? Então ter uma documentação instiga a pessoa a ir lá e criar uma documentação quando ele vê um problema diferente que ainda não foi documentado. Eu acho que é de suma importância, assim, ter esses papéis dentro da empresa. Exato. E o que tá por trás de uma boa documentação? Um bom processo, como o Caso falou, cara. Eu acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje é processo. Não tem como. Tudo gira em torno de processo. Processo não seguido, entendeu? E digo mais. Uma boa forma do próprio júnior aprender é documentar. Exatamente. Boa. Chegou no ponto. Cheguei no ponto, cara. É o jump of the cat. Porque se o cara tá. Ele precisa fazer uma coisa, ele não tem documentação. Cara, então, ó, é assim que faz.
vai lá, sofre, apanha, entende como é que faz e documenta. Porque é até uma forma de você aprender, outra pessoa vai revisar isso, ver se é assim dessa forma, e acaba aquela forma de você treinar até as outras pessoas, né? Então acho que, cara, documentar por si só já é uma forma de aprendizado, né? E até estruturar o raciocínio, estruturar o pensamento ali, cara. Aliás, não só pra júnior, né? Galera sênior aí, pleno, arquiteto, arqueólogo, geológico, matemático, documenta as caralhas que vocês fazem, mano. Já pensou? O cara lá, 30 anos, astronauta lá, 30 anos estudando lá, tal, vai pra Lua, volta, tem uma parada cardíaca. E aí, como foi a experiência na Lua? O cara não documentou. Não documentou, ninguém sabe, O cara só daqui 100 anos agora pra ir outro foguete, a gente fazer sabe de lá novo. o que aconteceu. Só pra ficar claro, nunca foram pra Lua, né? Vocês estão ligados que é fake, né? Não, é fake. E a Terra é plana. Só a Rússia chegou lá. A Rússia chegou primeiro. A Terra é oca. Digo mais. A Terra é oca, concordo com isso. Plana não, mas oca é sim. Eu acho que tem outros formatos aí, a Terra, cara. Não. Sabe por que ela é oca? Você já viu o globo terrestre? Já. Abre ele. Não tem nada. Ele é uma cópia cara, da Terra. Você transcendeu agora, cara. Cara, é muito bom. Tem o sol da Terra também, né? O maluco transcendeu. Você é louco. Ai, caralho, viu, mano? Ai, caramba. Muito boa, muito boa. Outra pergunta pros senhores, né, e pros ouvintes aí que estão ouvindo, manda pra gente nos comentários depois. Vocês acham que ter muito sênior também seria a solução? Não. Então, porque, beleza. Ter muito júnior é ruim, tem que treinar, os caras não sabem, compromete a qualidade e tal. E só tem sênior na equipe. E aí? O que acontece? Não, você vai ter dois problemas. Você vai ter primeiro problema de custo para a empresa, que a empresa não vai aguentar. Esse é um ponto. Depende da estrutura. O cara pode ser uma empresa multimilionária, cara. Pagar só sênior vai quebrar a empresa. O custo hora da pessoa para fazer determinada ação não vale você ter só sênior na equipe. Você precisa ter você precisa ter a graduação na Júnior, Pleno e Sênior para você manter financeiramente a empresa bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que muito sênior junto vai dar merda porque um não vai concordar com o outro. Cada um vai ter seu jeito de fazer. E isso vai gerar um puta problema dentro da empresa, onde o cara que vai se dizer que tem mais tempo, não vai querer ouvir a ideia do cara que é um pouco mais novo, que não vai querer fazer o que o cara tá falando porque é uma ideia mais antiga, ou o framework que o cara tá usando não é o que ele quer usar um framework novo de mercado. Cara, é muito problema você ter só sênior na equipe. Incontáveis aqui pra mim. Concordo com o Marcos. E digo mais, uma empresa precisa dos sêniors. Você sênior que tá ouvindo isso aqui, cara, a empresa precisa de você, porque a empresa conta com você daqui a um tempo. A empresa conta com o seu crescimento. A empresa tá sempre se renovando, né, seus valores e tudo mais, seus focos. Então ela conta com esse júnior para daqui a um tempo ele ser o sênior desse novo modelo de empresa. A gente vê isso acontecer em todos os lugares, cara. Você pega qualquer empresa hoje aí, da maior a menor, tem o sênior, tem o júnior, entendeu? Muito bom. Meu ponto seria exatamente isso que o Marcos falou. Cara, a briga de ego num time só de sênior, a menos que, mano, de novo, a menos que a empresa seja muito madura, o time seja maduro, entrosado, porque tem várias questões. Cara, são pessoas. São várias questões envolvidas. Eu trabalhei, essa mesma empresa que eu fui mandado embora, que eu falei que eu fiquei 3 meses lá, cara, eu tinha uma briga de ego lá muito grande, cara, quando eu era dev, enfim, eu tinha uma briga de ego muito grande com um cara lá. Os dois estavam certos, mas ninguém dava o braço a torcer, cara, então vamos fazer do seu jeito. Ninguém. Exatamente. Sempre tinha que ser do meu jeito, sabe? E, cara, no fim das contas não andava, as coisas enroscavam, enfim. Isso acaba sendo ruim também, né, de uma maneira geral. E aí eu queria trazer a experiência de estar aqui fora agora, porque eu trabalho num time global, na empresa global, só tem sênior. Olha que curioso. Na minha equipe, pelo menos nos projetos, só tem sênior. O PO é sênior, o gerente é sênior, os devs são sêniors. Tem alguns júniors, né, soltos ali no time de desenvolvimento, mas de uma maneira geral eu diria que são 70%, 80% é sênior. E não tem essa treta de ego. Sabe por quê? Não fala a mesma língua. Não, mas aí todo mundo fala inglês, né? Não tem muito escapatória. Cara, mas até isso ajuda, porque você limita as tretas, sabe? Você pensa em alemão, falar, cara, eu não sei xingar o suficiente em inglês, então deixa quieto, vamos seguir aqui. Sabe? Até isso ajuda. Mas sabe por quê, cara? Processo. A empresa tem processo global, é assim que faz e ponto, acabou. Mano, acabou. Óbvio, tem algumas discussões com qual framework usar, qual método, não sei o que, mas
você tem metas, né, agressivas da própria empresa de uma maneira global, você tem processos de uma maneira global. A esteira tá lá, é assim que tem que rodar e pronto, acabou, meu amigo. Segurança é assim, 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 não tem escapatória. Então, todo mundo, se é júnior ou pleno, não interessa, vai ter que fazer. Então, não tem tanta treta nesse sentido, porque o processo está muito bem definido. Se o processo está errado, a gente trabalha para melhorar o processo, mas todo mundo respeita e segue o processo. Então, aqui que está o meu ponto agora. Você ter o guia do que todo mundo tem que fazer, não importa o nível do cara. Ele vai aprender, ele vai seguir naquele caminho. É a história da... Cara, tá falando de São Paulo, né? Tá todo mundo indo pra praia. Não importa se você é um bom motorista, um mau motorista, você tirou a carta hoje, amanhã, daqui 10 anos de carta. Você vai pegar imigrantes e as regras do trânsito são as mesmas, cara. Pra um ou pra outro. Vai todo mundo chegar no mesmo lugar, no tempo definido, etc, etc, etc. Então, o ponto é esse. Tem um processo, um caminho comum. O fato é, quando a empresa não tem isso, aí cai a treta. A desordem de ser muito sênior, a falta de qualidade ou de experiência, não de qualidade, mas a falta de experiência de só ter júniors, e a dificuldade de treinar, evoluir, crescer a equipe, aquela coisa toda. Fala aí, Marcos. Eu quero fazer uma pergunta pra você agora. Por mais que tenha só sênior e tenha um processo, isso é o lado bom, a empresa obriga a pessoa a seguir aquele processo. Vai me falar que os sêniors não brigam porque acham que o processo tá errado. Eles discutem. Não quer dizer que não sigam. Quer dizer que discute porque acha que tá errado o processo. O meu nível de trabalho, por exemplo, hoje é no nível processual. Eu ponho menos a mão na massa algumas coisas, eu defino mais processos. Mas eu não consigo ficar só em processo, eu vou lá e ajudo os caras. Mas aí, assim, no dia que tem uma treta com o processo, fala, não devia ser feito assim. Pô, cara, beleza. Como é que a gente poderia melhorar esse processo? E aí eu coleto esse feedback, cara, vamos para uma sugestão de melhoria desse processo, não tem problema. Mas, é o que eu falei, o processo todo mundo segue, saca? Exatamente. Então, se você não tem essa guia, aí acho que é aí que mora o perigo. E aí, fazendo outro link de novo, né? O próprio DevSecOps. Se você não tem lá a sua esteira automatizada, se você não tem lá as políticas de SAST pro cara rodar, o que você quer achar de vulnerabilidade, se você não tem o baseline do que o cara tem que fazer, cada um faz de um jeito, um não faz, o outro faz muito, o outro faz menos. E não tem o senso comum, porque não tem uma definição, não tem um processo a ser seguido, não tem um guia pra galera. O próprio desenvolvimento é assim, cara. Eu trabalhei, eu codava, tinha empresa que chegava lá, cara, o nosso code style é isso aqui, ó. É assim, nome de método é assim, nome de variável é assim, legal. Quando não tinha, eu segui o meu. Então, e aí ninguém podia vir reclamar, porque não tinha um baseline. Falar, cara, você tá reclamando do quê? Uma coisa está ruim, muito mal feito, errado. Outra coisa, cara, isso aqui tá bom, você não vai reclamar, porque não tem uma definição de como eu tenho que fazer. Então, acho que aí que tá o fio da meada, né? O processo da parada, mano, você ter baselines, definição, checklist, que seja o que for, mano. Mas para dar o direcionamento pra galera, independente se é senior, pleno, júnior, arquiteto, é fundamental, mano, para que isso tudo de uma maneira geral ocorra. Inclusive o processo de treinamento dos júniors, amadurecimento de sênior, plano de carreira, né? Outras sessões que a gente pode abordar também, mas acho que a palavra processo, e eu diria que até cultura, seriam fundamentais para essa incógnita, resolver esse problema todo. Concordo 100% contigo, cara. 100%. Sem processo, não dá. Não rola em lugar nenhum, tá? Não só em empresas de software, acho que em qualquer ramo empresarial, o processo é o que dita as regras, é o que faz o pessoal andar na linha e fazer tudo corretamente. Inclusive, tem que ter. Pra quem nunca assistiu, assista o filme lá do Fome de Poder. É a história do McDonald's. Tá, acho que tinha no Netflix, acho que droparam do Netflix, não sei se tá lá ainda, mas assista. E cara, e aí você para pra pensar hoje, como é que eu já fui em McDonald's, mano, já fui em McDonald's no Brasil, em vários lugares, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Espanha, na Polônia e Amsterdã, quando eu tava lá no aeroporto. E no Panamá eu não fui. Mano, 7 países diferentes. Todos funcionam exatamente igual. Assistam, e aí quando você assiste o filme, ele explica lá, ele fala do sistema, né? O sistema da cozinha, mano, é desenhada pro cara fazer a porra do hambúrguer. Tal. E, mano, funciona no mundo inteiro, assim, é uma empresa absurdamente rica, gigante, porque tem o mesmo processo. Quarto ou quinto maior faturamento, bagulho assim, é muito grande. Todo mundo segue, toda loja não tem diferença, todo mundo segue o processo, e todo mundo executa, e o bagulho é eficaz, desde que foi inventado. Então, isso por si só é um modelo a você falar, mano, se tem um processo bem definido, né? Não fica mudando todo dia uma loja, né? Tem custo para mudar, então o processo é esse, é assim que monta, funciona. Então ter processo, eu acho que seria a chave para parada. E quando ideal, você quer, e quando você quer linkar tudo isso com segurança e qualidade, aquela coisa que a gente está falando de software, né? De processo, eu acho que trazer o fator automação é como o professor meu chamava de fator crítico de sucesso.
né? Você vai escalar o Everest pelado, a chance de você morrer é muito grande, mas é possível que você consiga. É difícil, mas é possível que você consiga. Quando você tem equipamento, treinamento, mais ajuda, não quer dizer que você vai conseguir, mas vai melhorar as suas chances. Então você ter automação, de uma maneira geral, né, para executar os seus processos de desenvolvimento e tudo mais, vai te dar um ganho muito grande nisso aí. Né? Enfim, falei demais, mano. Fala alguma coisa aí. Não, tá certo, cara. Falou demais, mas falou bonito. Foi lindo. Falou bonito. Isso é verdade. Processo. Eu vi um meme, entre aspas, esses dias atrás, uma montadora de carro, vendendo os carros lá, e as vendedoras estavam exatamente do mesmo jeito, falando com 2 clientes diferentes, na mesma posição, com o mesmo tipo de roupa, sabe? Tipo, exatamente igual. Aí a legenda era, quando você tem um processo de venda estruturado, por mais simples que seja, quando você tem um processo de venda estruturado, as coisas mudam, né? Não só para vendas, nesse caso, o Cássio usou o exemplo do McDonald's também. Onde você for, qualquer McDonald's você for no mundo, é praticamente a mesma coisa, o padrão deles, né? O processo que eles seguem. Sim. Isso vale para nossa área também, com certeza. Por isso principalmente para nossa área. E aí, mano, pega o nome do podcast e tira a palavra podcast e implementa, mano. DevSecOps, a chave da parada é automação, mano. Então não adianta você ficar fazendo scan manual. Não adianta, mano. Você tem que ter automação para algumas coisas, porque senão você não vai escalar. Cara, os seus times não vão escalar. Os seus júniores ou sênior, não adianta. Fala, Marcos. Tem uma coisa que eu falo pros clientes, cara, tudo que é manual tende a falhar muito mais do que automatizado. Você vai ter muito mais problema porque você tá dependendo de um ser humano, de uma pessoa ali que pode estar não no seu melhor dia de humor, errar um comando e cagar tudo. Então, tudo que é manual, tudo que você depende de uma pessoa estar executando, vai dar problema uma hora ou outra. Então, é melhor mitigar esse problema deixando tudo automatizado. Deixa a máquina pensar. Ela vai errar muito menos se errar. Boa, inclusive era bom o Rodrigo estar nesse episódio aqui, porque eu lembro que na última equipe que ele estava trabalhando como desenvolvedor, ele estava como tech lead e ele tinha alguns júniors na equipe. E eu lembro que ele falava, cara, tem um júnior aqui que o moleque, mano, é mó bom, ele vai lá, busca, vai atrás. A gente tem isso na nossa equipe hoje, né? O pessoal que vai se dedica, às vezes não consegue fazer, mas já sabe o caminho que tem que ser seguido. Por outro lado, você tem o perfil, né? Aquele cara que fica esperando, o cara que é mais passivo. Se esperar, se alguém dá uma tarefa, o cara faz, se não der nada, o cara vai descansar, sabe? Então, aí é o perfil da pessoa. Por isso que, de novo, se você tem um processo definido na empresa, todo mundo segue. Você tem até uma forma de medir e cobrar por isso. Fala, cara, tinha que fazer o item A, B e C, você não fez. Por quê? Né? Você esqueceu, não sabe como faz, precisa de ajuda ou você só quer tá no caminho da demissão? Fala, galera. Exato. Pessoal, vocês que são júnior, estão assistindo, cara, pega isso como exemplo pra você. O Balbino, o Rodrigo Balbino, ele era tech lead de uma empresa, cara. Então, assim, você é capaz, você consegue, cara, ser tech lead de uma empresa no júnior. O Rodrigo Balbino era. Conseguiu. O Balbino era, cara. Se o Balbino conseguiu, você consegue, cara. Muito mais. Siga o exemplo, cara. Siga o exemplo. Não desista dos seus sonhos. Exatamente. Falando nisso, vocês viram que o Luva de Pedreiro parou, né? Desistiu, né, cara? Parou? Cara, assim... o empresário, né, cara? Não tinha processo. Quando você tem tanto dinheiro assim, eu tô quase desistindo também, cara. Tô quase parando. Eu também, cara. O podcast atingiu um nível aqui muito absurdo. Muito dinheiro, muita coisa, cara. Acho que dá pra parar já. Muita coisa. O salário que eu recebi aí, eu posso parar por 50 anos, que tô tranquilo. Cara, eu posso trabalhar, eu posso parar até o final da minha vida, desde que eu morra daqui 5 minutos. Morro amanhã. Exatamente. Bom, fim de episódio, não vamos esticar não. Acho que foi um episódio legal, de comentar um pouquinho dessa visão, né, cara, da maturidade das equipes. Acho que é importante o pessoal ter essa visão. Bom pra caramba. Mas tem recado aí, Marcos? Quer dar os recadinhos hoje? Tem recadinho. Quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, pra dar o curtir lá, coraçãozinho, seguir a gente nas plataformas. Isso é muito bom e ajuda a disseminar. Cada curtida que você dá, você consegue... Marca esse podcast como favorito e distribui para mais pessoas que estão ouvindo aí esse conceito de segurança como um todo. YouTube, famoso CCC, curte, compartilha e comenta. Vai lá o ditadinho que a gente fala. E aproveita e vai lá nos comentários fixados ou na própria descrição do vídeo. Vai ter link pro canal do Telegram, do Discord e do Facebook. E do próprio Instagram do Cássio também, que ele tá sempre postando novidades ali também. Então Boa. Segue lá. Agora mês que vem eu vou postar mais bebê, porque tá pra nascer o baby, mas enfim, tem segurança também. Exato. E podcast salvando vidas, né? Salvando vidas do podcast aí. Sim. Um ouvinte comentou aqui, ó. Podcast DevSecOps salvou a minha vida, cara. Estava em coma, meu irmão estava vindo do meu lado. Eu levantei pra desligar o DevSecOps podcast. Nossa, mano! Tecnologia. DevSecOps. É louco, sucesso, cara.
Podcast resgatando De um o cara jeito que ou tá de indo outro, a gente tá ajudando alguém. Exato. O que importa é isso, cara. Ouçam. O que importa é isso. Fechou, pessoal. Então a gente fez a semana que vem. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Privelati. Eu sou o Marcos Santos. Beijos. Até. Beijos de luz. O seu Rodrigo é da hora, né? Falei. Muito bom, né? Comecei a gravar mais Termina cara. aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.